Olá, espero que você esteja bem. Um feliz domingo para você. Espero que você esteja tendo um domingo abençoado, um domingo de descanso, de bênçãos. Caso você esteja trabalhando, que o Senhor renove as suas forças e que você possa, neste dia 19 de janeiro, domingo, mais uma vez, sentir a presença de Deus, sentir que a palavra do Senhor falou ao teu coração. Esse é o meu desejo, que a palavra de Deus, ela transforme a sua vida. E nós vamos estar meditando hoje, falando um pouco sobre quem serve atrai o favor de Deus. O nosso texto de hoje é Mateus 20, a partir do verso 27 e 28, que diz assim: E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Existe muita grandeza no serviço. Servir é um ato nobre que precisamos pôr em prática com constância em nossa vida. O próprio Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Creio que servir atrai o favor do Senhor. Em 2 Reis 4, lemos a história de uma mulher que se dispôs a servir o profeta Eliseu. Ela lhe ofereceu uma refeição e chegou até construir um quarto para ele, onde pôs uma mesa, uma cama e um candeeiro. Preocupada em servir da melhor forma o homem de Deus. Ao receber tamanha generosidade, Eliseu lhe contou que ficaria grávida e dali a um ano estaria com seu filho nos braços. E assim aconteceu. Aquela senhora era estéril e jamais receberia tal graça se não estivesse servindo. Servir gera milagres. Quem serve atrai o favor de Deus. Quando você serve alguém, o Todo-Poderoso prepara pessoas para servi-lo em retorno. Que tal vocês investir no serviço e ajudar quem esteja com algum tipo de necessidade? Sirva com amor e Deus poderá lhe dar bênçãos e milagres grandiosos. A frase de hoje, ela diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. E isso é uma grande verdade. Se você não descobrir o poder que há em servir pessoas, e eu não me refiro apenas, queridos, a você fazer obrigações das pessoas, a você não dizer não, a você estar disponível o tempo todo, não se trata disso. Se trata de você ter um coração de servo, é estar disposto a ajudar, é estar disposto a curar a dor de alguém, ainda que seja com um conselho, com uma oração, sabe? Com uma atenção, com um abraço. É ter um coração voltado ao invés de julgar, de apontar as pessoas, de se afastar na primeira dificuldade ou na primeira incompatibilidade que nós lidamos com, diante das pessoas que nós convivemos. Nós, ao invés de termos esse sentimento, nutrirmos no nosso coração um sentimento de ajudar mesmo, de servir, de entender que todos nós aqui no mundo, nós somos passageiros e estamos de passagem. E não tem porquê de eu querer exercer uma posição de autoridade no sentido de diminuir o outro, sabe? De expor o outro. Eu acho assim maravilhoso aquele exemplo de Jesus com a mulher adúltera, porque a Bíblia diz que quando ela chega diante de Jesus, ele baixa a vista, ele não olha para ela. E a gente sabe que N situações e N hipóteses podem ser. Várias pessoas apontam ser porque Jesus não queria constrangê-la, porque era uma situação constrangedora. Um homem está diante de uma mulher em nudez, Então, assim, eu acredito que Jesus não quis em momento nenhum constrangê-la. E sabe quando você vê alguém caindo na sua frente e você desvia o olhar para que a pessoa não perceba que você olhou ela caindo, ou ela se sujando, ou cometendo algum ato que seja de trazer vergonha? Já aconteceu comigo, da pessoa
cuspir ou fazer algum gesto, alguma coisa assim que talvez fosse constrangê-la, e na mesma hora você tirar o rosto para que a pessoa não percebesse que você notou e isso a deixasse mais constrangida. É mais ou menos assim, sabe? Para que você possa entender que a maturidade em Deus, o relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus precisa gerar em nós também esse sentimento, precisa gerar em nós esse coração. E isso só vai acontecer, queridos, quando nós buscarmos a proximidade com o Senhor, buscarmos aumentarmos o nosso relacionamento com Deus. E é por isso que ultimamente tem se falado tanto em devocional. Engraçado que quando eu comecei aqui, há uns 2 anos atrás, a fazer isso publicamente, não se falava tanto, né? Assim, cada dia que passa a gente vê mais pessoas, redes sociais, incentivando isso, porque só há benefício. Quando você aumenta o seu devocional, que eu não me refiro apenas a você ouvir esse áudio, eu me refiro a você ter um momento com Deus, a ter as suas conversas difíceis com o Senhor, a ter os seus dilemas tratados com o Senhor, entregues a Ele, sabe? A você se expor diante do Senhor, ter um momento de estudar a palavra de Deus, de ler aquele versículo, tentar entender o que aquele versículo está falando, procurar conhecer um pouco mais da história de Jesus. Por que eu estou falando um pouco sobre isso, queridos? Porque não existe serviço, né, de coração, de verdade, sem conhecer aquele que a gente serve. Você não vai ter como servir ao Senhor de coração se você não o conhecer, se você não saber com quem você anda, se você não conhecer como é que Ele fala, como é a linguagem de amor do Senhor, como é que Ele se revela. E muitas coisas em nós, talvez alguns aqui que me escutam já conseguem entender isso e identificar a forma como Deus fala, né? Tem um determinado momento da nossa vida que a gente vai caminhando com o Senhor, que a gente percebe claramente alguns sinais. Algumas pessoas se afastando, algumas portas se fechando, outras se abrindo, e a gente vai entendendo que é Deus livrando ou que é Deus abençoando. Isso tudo faz parte da nossa vida em serviço a Deus. Quando você serve ao Senhor, e o que é servir a Deus? É justamente caminhar com Ele, é tentar pensar mais como Ele pensa, agir mais como Ele age, sabe, queridos? Até nos nossos impulsos, no nosso dia a dia, no ordinário da nossa casa, na nossa luta para quem é casado, com marido, com esposa, com filhos, para quem é mãe, né? Ou com amigos, não importa qual seja o tipo de luta, de trabalho que você esteja fazendo em relação a servir com mãe, com pai, como eu acabei de falar. O que importa é que nós precisamos mudar a ótica do nosso pensamento, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, porque se nós formos parar para analisar o texto ao qual nós lemos de Mateus, a ótica, o reino de Deus, ele é totalmente diferente. Aquele que quer ser grande, que sirva, né? Quem quer ser o primeiro, que vá para o final da fila. Jesus nos ensina que não é o que você pensa, não é o que eu penso, não é o que eu desejo. Em alguns momentos ou poucos momentos, talvez o nosso pensamento, o nosso desejo talvez se una ao do Senhor, mas é raro isso. Então, a busca agora, queridos, o que o Senhor quer nos falar hoje, né, no dia de hoje, com esse tema que serve, atrai o favor de Deus, é primeiro entender o que é de fato esse serviço, como desenvolver, porque assim, você também não pode servir a Deus em função de receber algo, porque vai receber algo, porque Deus vai me abençoar. Eu vou servir ao Senhor, eu vou procurar uma igreja, eu vou alimentar os pobres, eu vou fazer algo porque Deus vai me abençoar. Não, porque o Senhor, Deus é Deus que sonda os nossos corações e Ele não vai nos abençoar porque estamos com esse tipo de pensamento. Eu digo porque isso é algo natural e normal de acontecer. Muitas vezes, queridos, de uma forma muito sutil, de uma forma muito escondida no íntimo da nossa alma, o inimigo planta esse sentimento de fazer algo porque alguém vai ver,
o pastor vai ver, meu líder, meus pais, quem está na minha casa vai ver como eu estou servindo, que eu estou lendo a Bíblia, que eu estou fazendo aquilo que... E não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que nós, homens e mulheres, possamos trabalhar isso em nós, porque nós temos o entendimento de quem é Deus, como o reino de Deus funciona. E se eu quero caminhar, se eu quero estar com o Senhor, eu preciso saber como é estar com o Senhor, como é caminhar com Ele, o que agrada o coração dele. A Bíblia diz que não há como dois caminharem junto, andarem juntos, se não estiverem de acordo. Não tem como você exercer uma vida de santidade, uma vida de crente, de cristão, né? Independente de qual seja a sua religião, de crer em Deus, se você não conhece a Deus. E conhecer a Deus é isso aqui que nós acabamos de ler, que está escrito em Mateus 20, 28. Onde a palavra de Deus ela é muito clara. Quem quiser ser o primeiro entre vós será o servo, tal como o filho, ou seja, igualmente o filho do homem, Jesus, que não veio para ser servido, mas ele para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Talvez você esteja relutante em aceitar a palavra de Deus que diz que você precisa aprender a servir, aprender a estar disposto a ajudar, a fazer pelo próximo. Se você não consegue em atitudes, que você comece a nutrir isso no seu coração, em sentimentos, a tentar olhar para o outro com mais empatia. Queridos, nós somos muito complexos, sabe? O ser humano é muito complexo. Estamos rodeados de pessoas diferentes, difíceis, algumas insuportáveis no sentido de a gente não conseguir suportar tal situação ou tal característica das pessoas, mas nós precisamos aprender, nós precisamos respirar fundo e lembrar de Jesus, como a Bíblia diz, que veio não para ser servido, mas para servir, e não somente servir, mas para doar a sua vida em resgate de muitos. Não foram poucos, foi simplesmente muitos, onde essa graça, o sacrifício de Jesus alcançou a mim e a você. Então o que Deus quer trabalhar no nosso coração hoje é isso, queridos. Nós precisamos sair da nossa bolha, da nossa realidade, da nossa vida. Eu tenho certeza que alguns de nós temos dificuldade de lidar com pessoas no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa, na nossa vizinhança, não importa. Onde tem gente, tem problemas para resolver, situações para administrar e temperamentos para a gente suportar. Não tem como correr disso. Então, se eu e você, nós estamos trilhando esse caminho de priorizar o Senhor, de colocá-lo em prioridade na nossa vida, de sermos essa mulher e esse homem de valor numa geração corrompida, numa geração em que nós estamos vivendo aí, onde homens estão perdendo o seu papel de homens na família, mulheres assumindo responsabilidades que não são suas, crianças e jovens sem identidade. A nossa geração, queridos, ela está deturpada, ela está corrompida. E o clamor de Deus, o desejo de Deus, quando Ele levanta pessoas, eu não me refiro apenas a mim não, você que é cristão, você tem o seu pastor, você tem o seu líder, você tem a internet, você tem o YouTube, você tem um arsenal de fonte que está lhe inspirando todos os dias a tomar atitudes boas, como também atitudes que não são boas, que não vão edificar a sua vida. Mas hoje eu quero te convidar a buscar conhecer o Senhor, a buscar entender quem é Deus, o que de fato agrada ao coração de Deus. E nessa busca você vai servir a Ele. Você vai servir com a sua vida, com o seu coração, com a sua disposição, com a sua vontade de acertar. E você vai perceber, queridos, é consequência. A nossa vida com Deus, as bênçãos, o favor de Deus, como o texto fala aqui, sabe? É uma consequência. Não tem como você não ser abençoado quando você cuida das coisas do Senhor. Não tem como você não alcançar o favor de Deus. Quantas vezes eu amanheci triste, deprimida, assim,
por algumas situações, abatida. Isso não é feio falar, isso é normal acontecer. Mas o próprio Senhor veio com o favor, com a graça dele e mandou ânimo, mandou força, mandou o escape necessário, porque é isso que ele faz. Eu não precisei clamar a Deus, eu não precisei pedir naquele dia que o Senhor me animasse. Ele, antes que eu pedisse, o próprio Deus enviou a pessoa certa, a palavra certa para me encorajar. E eu quero que você se lembre disso. Eu quero que você lembre que o seu papel é confiar em Deus, é viver a sua vida em serviço a Deus. E creia que você vai experimentar o favor de Deus. Você tem se preocupado em servir ao próximo ou você só se preocupa em ser servido? Essa é a pergunta do nosso devocional hoje. O que é que tem ocupado a sua mente? Ajudar mais ou ser ajudado? Ou ser apenas ouvido? Tem pessoas que querem ser apenas compreendido, ouvido. Tem pessoas que querem ter sempre um ombro amigo à disposição, sempre pessoas ao seu redor para ajudá-lo. Mas será que você tem ajudado? Talvez você também seja ferido, magoado, triste, abatido e não tenha reunido forças para ajudar uma pessoa. Mas eu quero te dizer uma coisa, não há coisa mais gratificante de mesmo em meio às nossas lutas, às nossas dores, nós em Deus encontrarmos forças para curar outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Sabe por que isso é gratificante? Isso é sobrenatural, porque não fala de nós, é sobre Deus, é sobre o poder de Deus que sai da sua vida, sai da sua perseverança, sai da sua fé e contagia outras pessoas. Que possamos aprender hoje com Jesus, como nós vimos aqui em Mateus, a não apenas querer ser servido, mas a servir em amor, com gratidão, porque foi de graça que nós recebemos, querida, o amor à vida de Jesus. Então, de graça, nós precisamos doar. Sirva mais, ame mais e esteja mais disposto a estender a mão. E você vai ver que, consequentemente, o favor de Deus alcançará a sua vida. Deus te abençoe.